totalmente zoeira. Isso aqui você pode cortar, inclusive. Isso aí pode me dar processo depois, no futuro. Enfim. Eu sou o Xoxinho, @minxoxinho no Instagram, estou aqui com o Esbolho, @esbolho no Instagram, e temos, claro, o nosso perfil oficial e não verificado, que é o @maisumasemana. E hoje vamos comentar sobre os eventos que aconteceram do dia 25 de março de 2023 até o dia 31 de março de 2023. Nessa semana, Bolsonaro chega ao Brasil após passar 3 meses nos Estados Unidos. Após show com Coldplay no Brasil, Chris Martin joga futevôlei no Leme. Consumo de carne bovina no Brasil cai ao menor nível em 18 anos. E aí, Sboli, mais uma semana? Mais uma semana, Xoxinho. Uma semana aí com culinárias, com conversas, com aulas express, com planejamentos express, com surpreendeu as pessoas com presentes e com reflexões que a gente ainda não sabe o que vai ser, porque metade do Mais Uma Semana sabe o que vai falar, metade ainda não sabe. Ah, não, eu vou te corrigir, porque eu já sei o que eu vou falar, cara. Olha aí. Em menos de 1 minuto de abertura, eu já consegui pensar na minha reflexão, mas o que eu quero saber de verdade é que, primeiramente, você fale o que aconteceu de bom, de ruim, ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa, então bora lá. Cara, minha semana no pós-gravação, assim, fim de semana, o sábado, fiquei de boa aqui, dei uma geral no apartamento, joguei um pouquinho de The Last of Us Parte 2. Aí no domingo também tava estudando umas outras coisas aqui. Aproveitei e preparei mais um jantar, né? Foi maneiro. E aí durante a semana fiz o básico de sempre, né? O meu relato um tanto já conhecido aqui no Mais Uma Semana, que é as preparações para as aulas, meus estudos, dar as aulas, né? Corrigir coisas assim, que tem dado evolutiva para orientandos. Mas, especificamente, nessa semana teve uma variaçãozinha, né, nas minhas aulas, nos meus planejamentos. Eu vou falar mais a respeito, né, disso, que vai ser motivo da minha reflexão daqui a pouquinho. Mas era, assim, o planejamento de uma das minhas aulas, né, tal como estava já pré-definido. Eu tive que mudar, né, em cima da aula. Sim, tive não, né, me pediram para eu fazer algo diferente. Eu vou falar isso daqui a pouquinho. E aí eu tive que, né, fazer uma alteração, e eu acho que o resultado ficou legal o suficiente para poder desenvolver um pouco mais o pensamento daqui a pouquinho. Aí, o último ponto dos meus relatos aqui, que é uma coisa que eu não tinha comentado contigo na prévia, acabei de me lembrar, foi que durante a semana eu tava conversando com a Silvia, né, a nossa ouvinte aqui recorrente, que é a tricampeã do ranking de feedbacks. Aí ela tinha me comentado, né, que ela teve um convite para um happy hour da empresa, né, num dia específico ali, ela não tava a fim de ir, e ela não tava sabendo que desculpa que ela dava, né, se ela ia ter que ir mesmo, se ela conseguia se livrar disso. E aí eu peguei e joguei no nosso famoso ChatGPT para pedir, né, alguma história de né, uma desculpa que livrasse ela disso. E aí a inteligência artificial gerou, né, uma desculpa ali. Eu pedi, me dê riqueza de detalhes, me dê personagens aí, me dê um contexto, a história tem que se passar em Maringá e não sei o que. Eu fui alimentando e aí virou uma história ultra elaborada. Assim, ultra elaborada no limite de tempo que a gente ficou desenvolvendo ali dentro, né? Mas eu ia colando pra Silvia os resultados que estavam ali dentro. E aí a gente ia pedindo mais detalhes, pedindo, né, desdobramento disso, pedindo um desfecho da coisa toda. E ficou legal, de uma historinha que surgiu só de um pedido para ser uma desculpa para, né, ter alguma coisa para poder desmarcar, né, a participação num happy hour. Acabou virando uma história com um plot twist, com reviravoltas, com gente tramando, assim, sei lá, fazendo alguns conluios para, sei lá, prejudicar outras pessoas. E acabou sendo uma história interessante. Eu até pedi para o ChatGPT me falar quem poderiam ser os atores para interpretar os personagens numa possível adaptação no audiovisual. E ele me deu atores tanto brasileiros quanto gringos. Então a gente já sabe que se esse roteiro acabar saindo aí uma produção de alguma plataforma de streaming por aí, a gente já sabe até quem pedir, né, para as empresas contactarem para poder interpretar os papéis. E acho que basicamente é isso. Então daqui a pouquinho eu desenvolvo um pouco mais da minha reflexão. Por agora só eu vou te passar a bola para deixar você dissertar sobre a sua semana. Opa, muitas graças. Minha semana, começando cronologicamente, sexta-feira, aula. Aula até tarde, inclusive.
Canseira, muita canseira. No sábado, pelo menos no sábado passado, não tive aula. Vou ter agora, né, amanhã, na verdade. Eu aproveitei esse tempo da manhã para fazer algumas coisinhas, entre elas cozinhar uma torta bem gostosa, com massa de cookie e recheio de uma sacanagem de Nutella, então, ou seja, muita Nutella mesmo. Ficou muito bom, mas o problema é que como eu não como muito doce, né? Eu só como, na verdade, no sábado, porque eu tô na minha dietinha, em que eu como vários alimentos sem açúcar, acabou sobrando bastante, né? E eu até acabei levando pro pessoal da faculdade ali, que ficou bem faceiro com a torta, gostou bastante. Eu fiquei feliz com os elogios, a verdade é essa. Fiquei orgulhoso do meu trabalho e fiquei muito feliz de ter recebido elogios por essa arte de cozinhar. Porque, afinal de contas, tem uma coisa que o Choque de Cultura, ou antes disso, nos ensinou, é que o artista precisa ser elogiado, né? E como eu faço arte na cozinha, eu preciso ser elogiado. Mas, voltando à minha semana especificamente, eu trabalhei pra dedéu essa semana, tive vários contratempos ali, algumas outras questões. A verdade é que essa semana passou rápido, mas ela foi uma semana um pouco difícil. Eu tava bem cansado, inclusive... ontem uma das professoras foi passar o vídeo explicando, né, sobre a lenda do Édipo e tal, a mitologia de Édipo, né, que é de onde se origina o complexo e tal. Era um vídeo de uns 20 minutinhos. Eu já sabia meio que mais ou menos a história, assim, eu não sabia pormenores e etc, né, até porque é uma mitologia, então muita coisa se altera no caminho. Mas eu dormi, cara, a verdade é essa. Eu dormi, era 20 minutos e eu dormi os 20 minutos. Eu dei play, encostei a cabeça, fiquei olhando, de repente, quando eu acordei, o vídeo já tinha acabado, a professora tinha acendido as luzes, eu tava, opa, tá tudo bem, dormi, gostoso, isso aí, vamos pra próxima. E, então, assim, foi uma semana bem exaustiva pra mim. Pedro teve algumas complicações aí de saúde, mas nada muito grave também, saíram os exames, então ele tá com uma restrição gigantesca alimentar, ele é alérgico à proteína do leite, então... enfim, muita coisa aí acontecendo, mas no geral ele tá bem. A minha faculdade tá pesada e logo tá chegando as provas, então aí eu já tô meio que preocupado com o que vai acontecer, porque eu não lembro se eu tinha dito isso em algum momento, mas pela, digamos assim, uma prévia, né, uma suposição do que a gente tem sobre as notas, eu ocupo aí pelo menos eu tô no top 4, digamos assim. Então, quero manter isso para quem sabe aí no futuro conseguir ser laureado. A competição é difícil, tem muita gente boa, inclusive, na minha sala, assim, que tira boas notas. Mas, se tudo der certo aí, quem sabe eu consiga esse objetivo, cumprir com esse objetivo. Além disso, eu, durante essa semana, reescutei algumas coisinhas. Entre elas, a temporada do Mais Bonitas Pequenas Luzes. Então eu escutei essa temporada aí e é a partir daí que vai surgir a minha reflexão. Mas antes, eu vou passar a bola para que você, Carlos Bolle, inicie a sua reflexão. Opa, bora lá então. Cara, você falou de ouvir podcast e acabei de me lembrar que eu também, nessa semana, eu terminei de ouvir o Projeto Humanos Altamira, que faltavam 2 episódios. Aí eu terminei no fim de semana, então só pra deixar registrado aqui mesmo. Aí tá, o motivo da minha reflexão, como eu falei, vem, né, de uma aula que eu ministrei nessa semana, especificamente ontem, né, na quinta-feira, que foi assim, na terça-feira, né, aula de marketing, eu tava ali, né, falando meu conteúdo tal como ele estava já programado, e aí uma das alunas veio e, né, no meio das interações da aula, perguntou, professor, você tem alguma coisa, né, que você poderia falar sobre o caso da Virgínia, né, o caso da base da Virgínia? Eu lembro que eu tinha visto alguma coisa no Twitter a respeito disso, mas eu tinha, assim, zero conhecimento de um pouco mais aprofundado. Aí eu falei, não conheço, eu sei que existiu essa polêmica, mas daí eu, sabe, no momento não tem nada, mas eu preparo alguma coisa pra falar na quinta-feira. E aí, em resumo de 30 segundos por mais uma semana... É um caso de uma influencer que desenvolveu um produto, né, uma base, um cosmético. E aí esse produto era super caro e a qualidade daquilo ali era péssima. Então viralizou de uma forma negativa e daí, né, o pessoal acabou pedindo por algum comentário nisso. Daí tá, beleza. Eu falei que eu ia preparar algo a respeito, né, pra quinta-feira.
E aí, isso já era, tipo, terça-noite, né? Que eu dou o curso aqui é noturno. Aí, na quarta-feira, eu fui pesquisar, fazer um intensivão, né? De YouTube, Twitter, ler coisas, né? Tentar trazer algum embasamento de outros artigos, estudos a respeito. Então, né, fiquei, né, dedicado a isso na quarta-feira. Aí ontem acabou sendo a aula, apresentei ela. E aí o que eu tinha, assim, né? O meu planejamento, ele é sempre já sequencial, né? Eu sei o que vai vir nas próximas aulas, assim. Então, essa daí foi uma aula bônus. E eu pensei, vou trazer os meus comentários aqui. Se às vezes eu não tiver muito o que falar, a sala interage direito, eu já dou sequência no conteúdo que eu tinha planejado. Só que a aula foi muito produtiva, cara. Foi maneira. Eu tinha, né, uma folha ali, uma colinha, né? Então eu tava num pedaço de papel anotado, pelo menos os argumentos, os pontos que eu ia desenvolvendo a aula, né? Pra não ficar algo só divagando, pra eu ter alguma linearidade na minha fala. E aí foi a aula inteira, ficou dedicada a isso. Na hora que eu terminei a aula, eu perguntei, né, você tinha pedido, né, para uma aula temática com relação a isso, consegui acrescentar alguma coisa na discussão, você ficou satisfeito com isso? Da menina falou que ficou, né, agradeceu pelo esforço, né, de ter feito isso. E aí eu peguei, né, o meu papelzinho que eu tava com a minha folha de cola, né, com os tópicos ali pra eu ir falando, peguei e eu entreguei pra ela, tá aqui sua aula, então, né, de presente. Eu falei, você pode amassar, jogar no lixo, tá? Mas pelo menos a aula é tudo. Ele falou que não vou jogar fora, eu vou guardar numa caixa de memória, de recordações, coisas do curso relacionadas assim, né? Eu não sei se de fato ela vai guardar isso, ou se depois ela ia jogar fora, mas pelo menos o gesto ali me acendeu esse alerta, me despertou esse significado, me despertou esse pensamento, sei lá, de que, olha aí, né, o impacto que acabei causando na vida de uma pessoa, que eu já trouxe, talvez, esse pensamento aqui no Mais Uma Semana, com você, pelo menos falando, eu tenho certeza disso, que eu já falei que, uma vida de professor é um tanto ingrata, assim, né, porque a gente vai dar a mesma aula todo ano, assim, então ano que vem eu vou dar esse mesmo conteúdo, e de novo, o mesmo conteúdo, porque por mais que eu tenha, sei lá, nível de qualificação de doutorado, tudo, o conhecimento em nível de graduação não tem muito que fugir, assim, sabe? Então vai ser algo um tanto... Por mais que eu mexa as aulas, atualize, modifique, ela não vai fugir muito do conteúdo em si. E aí, pra mim, vai ser sempre a mesma coisa, né? Em última instância. Só que daí, pra essa pessoa, né, foi uma experiência única. Foi uma experiência que espero, né, que talvez fique marcado na memória dela, pensando sobre a trajetória dela no curso. De que, eu pedi para o professor fazer uma aula específica sobre uma coisa e atendeu, e foi, né, de fato, uma aula diferente do que estava previsto. Então, sei lá, só ficou isso na minha cabeça, não tem nada muito, muito fechadinho, porque eu acabei pensando disso, né, de ontem para hoje, mas pelo menos me despertou esse, olha aí, né, que maneiro. Por mais que para mim seja, às vezes, a mesma coisa sempre, para outra pessoa pode ter sido algo muito especial, muito único. E acho que é basicamente isso que ficou na minha cabeça. Muito bem. Você se sente feliz sendo professor? É complicado porque eu já, né, falei que tem coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto no que está relacionado à vida de ser professor. E eu também já falei várias vezes que essa turma em específico, especialmente assim, a matéria é a minha zona de especialização, a turma interage super bem, então, em específico, nessa turma eu não tenho reclamações. Mas eu tenho minhas queixas à vida de ser professor. Não acho que é o trabalho dos meus sonhos, não acho que é um trabalho perfeito, né, eu já tenho, né, por sinal, um artigo publicado sobre uma literatura da psicologia, trazendo a discussão para a administração, que são estudos da psicodinâmica do trabalho, que são elementos de prazer e sofrimentos para professores. Então eu sei, né, que todo trabalho vai ter coisas que você gosta, coisas que você não gosta. Nesse momento em específico eu fiquei feliz. Não posso dizer que a carreira de professor, a vida de professor me faz feliz o tempo inteiro. E o Sboly do passado, aquele que começou o mestrado, você acha que ele estaria feliz? Com certeza. Em que sentido daí? Na mesma felicidade que você tá... Nessa mesma reflexão que você tá fazendo de... tem pontos bons e pontos ruins. Isso é a primeira coisa que veio na tua cabeça. O que você acha que o Sboly do passado teria pensado? Porra, não sei, porque... Sei lá, não sei mesmo.
Então tá certo. Não, eu acho que pensaria de fato o que eu falei agora, assim, sabe? Que foi algo legal, algo, né, que pra mim vai ser um negócio um tanto recorrente, né, dar aquele conteúdo, mas pra pessoa, por ter feito disso uma experiência única, isso tornou especial até mesmo pra mim, né, por eu ter possibilitado isso. Mas eu acho que o meu jovem esbole de 23 anos, né, no começo do mestrado, não sei se pensaria algo muito diferente disso. Ou mesmo se pensaria esse tipo de coisa, que eu era muito imbecil naquela época. Só naquela época. Então, vamos lá, minha reflexão então? Bora lá. Então, bora lá. A minha reflexão vem então do reescutar do Mais Bonitas Pequenas Luzes. Eu escutei 2 episódios inteiros e eu fui meio que pulando ali para algumas partes. E, cara, eu fiquei bem surpreso, sabe? Eu não lembrava... Pra ser sincero, eu não lembrava do projeto, assim, sabe? Tipo, você fez, tá feito e tal. Você até me lembra, fala que você escutou e tal, etc. Mas, assim, eu nunca reescutei. E aí, até essa semana, uma amiga da faculdade veio me perguntar... Na verdade, sim, o Lucas Ford Albuquerque, um abraço pra você, que deve estar ouvindo isso, sei lá em que mês, talvez em junho, julho. Ele tá escutando os episódios próximos, né? Então ele tá escutando ali na ordem. E é legal porque ele me traz, digamos, momentos do meu passado. E aí, numa das perguntas, assim, ele perguntou pra mim, nesse caso, que era quando eu, inclusive, estava falando sobre a minha dúvida de continuar ou não em psicologia, né? Daí ele falou, nossa, isso era uma dúvida de verdade? O que era? Tipo, você estava fazendo um drama? Era só porque você esqueceu? Eu falei, não, cara, era de verdade e tal. E aí, quando eu tava comentando sobre isso, dela falou assim, tá, mas como assim podcast? Eu falei, eu tenho um podcast aí, já tá no episódio 200 e pouco. Ela, caralho, como assim? Não sabia, não sei o que, não sei o que. Daí eu falei, assim, tá tudo bem você não saber, porque a verdade é que, tipo, eu não costumo divulgar muito, assim, né? Se for pra analisar, tipo, toda vez que sai um episódio novo, eu não posso, porque também a verdade é que eu não posto quase nada no Instagram, né? Eu fico meio deserto. E aí eu fiquei pensando, tipo, cara, mas o pior é que nem o Mais Bonitas Pequenas Luzes, que é, tipo, um projeto mais intimista meu, que é o... Cara, é meio que a minha carta de entrada no mundo dos podcasts, é meio que a minha entrada pra, tipo, olha as coisas que eu gosto de escrever, olha as coisas que eu gosto de falar. Não tem nem, tipo, um destaque, assim, sabe? Tipo, eu fui olhar os meus destaques no Instagram e tem, tipo, matéria de Pokémon e tal. O que é legal, mas já não é mais a minha vida, sabe? Isso é coisa do meu passado, por exemplo. Pokémon mesmo, cara, eu não sei mais o que joga, eu nem sei que carta que tá... Sabe, eu larguei do Pokémon, né? Soltei essa droga já. Mas a verdade é que a escrita ainda é presente na minha vida. Então, tipo, eu falei em outro podcast sobre o fato de eu ter escrito um conto depois da minha primeira sessão de terapia. E isso é recorrente. Eu tava com outros contos engatilhados que eu comecei, eu tô terminando, tá na metade e tal, que não são concluídos de fato pela falta de tempo. Mas a verdade é que, tipo, a escrita, pelo menos, nunca me abandonou. Né? Ou eu nunca abandonei a escrita, de fato. Então, eu fiquei refletindo do tipo, cara, eu acho que, porra, eu tenho que divulgar mais, porque quando eu fiz o projeto, eu fiz ele de forma inconsequente, do tipo, cara, eu vou fazer. Eu não tô nem aí se vai ficar bom, se vai ficar ruim, se vai ficar um lixo, se vai ficar a melhor coisa do mundo. Eu só quero fazer. E aí, agora, olhando, né, revisitando esse podcast, tem muitas coisas que são muito boas, assim, sabe? Eu até comentei, falei, nossa, por um projeto de um piazão que gravou no meio da madrugada pra evitar qualquer tipo de ruído, barulho, etc., que tá com a voz meio embargada, até um pouquinho de sono, quem sabe, fazer um projeto desse sozinho, tipo, a edição, mixagem, tipo, tudo sozinho, tá excelente, cara, tá muito bom, assim, sabe? É um excelente projeto inicial, digamos assim. Tem umas coisas que me dão vergonha e tal, porque eu dou um overacting, alguma coisa assim, mas no final das contas, tipo, se eu for classificar, eu daria, tipo, é um 8 pra cima. E pelo menos na minha concepção, tá? Se vocês julgarem outra coisa, tudo bem. E aí eu fiquei pensando nisso, cara, essa foi a minha reflexão, do tipo, cara, será que eu trago isso de volta? Quando eu vou trazer isso de volta? E a verdade é que, como eu tô com pouco tempo agora, eu acho que eu ainda vou segurar um pouco mais. Mas em breve talvez eu faça aí alguns stories, eu faça algumas edições de vídeo para publicação de Instagram, justamente para tipo, gente, olha esse projeto que eu tenho aqui. Até porque o projeto foi feito em 2019, ou seja, são 4 anos aí, é o tempo de uma Copa do Mundo. E eu fiz esse projeto antes mesmo de começar a faculdade. Então, assim, depois da faculdade, o meu leque de pessoas que eu conheço, assim, é muito maior, sabe? Isso sem contar de pessoas que eu não tô seguindo de volta, ou pessoas, tipo, da faculdade que geralmente, quando você segue, a pessoa segue de volta, né, pra te fazer a política da boa vizinhança.
E a verdade é que, cara, eu posso expandir isso bem mais. E quem sabe eu faça isso no futuro. Mas, enfim, essa é a reflexão. Ela não tem uma propriedade super intelectual, mas tem meus pensamentos sobre futuro, cara. Futuro pra, tipo, a vontade de escrever, essa gana de continuar publicando coisas, de produzir, ainda não sumiu. Por mais que eu já tenha até, digamos, eu teve um momento aqui que eu pulei pro desenho, né? Tipo, falei, vou aprender a desenhar, porque daí eu posso, não tem problema se eu quebrar o ritmo. Mas eu fiz alguns desenhos, fiz um desenho do Naruto, fiz metade de um desenho do Over the Garden Wall e a escrita continua, cara. A escrita parece que eu não consigo, eu não consigo soltar ela ou ela não consegue me soltar, não sei, enfim. Mas é isso, essa é a minha reflexão. Tá, cara, eu não faço ideia, né, do que eu complemento aqui, porque a tua reflexão foi para vários tópicos ali, né? Comecei a pensar, bom, vou falar então sobre podcast. Mas daí agora você puxou para falar de outros hobbies. E eu talvez então que eu consiga fechar com algum complemento aí nesse teu free talk, nas tuas associações livres aí, falar dessas tuas experiências, né, com criações. O que eu acabo talvez vendo é que agora as coisas vão ficando mais fáceis da gente se aceitar a tentativa. Porque o começo do podcast talvez fosse mais crítico, mais tenso, da gente ver, nossa, que ridículo, às vezes a gente tá gravando alguma coisa. E a partir do momento que, a gente já tá aqui há 200 e tantas semanas, sabe? É meio que, eu tenho esse projeto, assim, sabe? E às vezes eu vou tentar alguma coisinha diferente, publica no mesmo feed, publica em uma coisa paralela, e fala, eu já me expus uma vez, eu já tenho esse aspecto, né, esse lado da minha vida um tanto aberto, tá tudo bem eu testar novas coisas. E se der errado, eu vou relatar nesse outro projeto que eu tenho, e vou colocar ali, vou tentar tirar alguma coisa diferente disso. Talvez isso blinde muito mais a gente, ou proteja muito mais a gente de algum receio que a gente pode acabar tendo em se expor, né? Em tentar coisas novas e em aceitar que a gente está a fim de testar coisas novas. Então, eu acho que até assim, voltando um pouquinho, tornando um pouco mais sobre mim do que necessariamente complemento a sua fala, colocar que, eu já tive, né, meus vários momentos de sofrer, assim, né, de zoação, esse tipo de coisa. Eu fui uma pessoa muito mais introvertida, e aí eu até vejo, né, o pessoal, às vezes na sala de aula, né, a gente se zoa, tudo, e o pessoal fala, não sei o que, tem vergonha de falar a respeito disso, e eu, como que eu vou ter vergonha? Eu tenho minha vida documentada nos últimos 4 anos e tanto, na internet, sabe? Tô entrando na 5ª temporada aí da minha vida sendo relatada e comentada por mim mesmo. Então, não é um grande problema pra mim falar a respeito. Só, às vezes, opto por não falar disso aqui. Ou não é o momento de falar sobre isso. Mas não porque eu tenho vergonha. Acho que essas criações nossas talvez ajude a gente até a se sentir mais confortável com quem a gente é, no fim das contas, que normalmente a gente tenta, às vezes, suprimir de alguma forma. Não sei. Tentei, assim como a sua fala foi um tanto livre, eu também fui falando agora um pouco mais sobre o que me veio na cabeça a partir disso. Então beleza, cara, show de bola. Obrigado pela sua reflexão sobre a minha reflexão. E vamos agora para a sessão mais. Bora. Mais um recadinho não, desculpa. Mais um feedback ou teremos que ir de indicação? Cara, hoje especificamente eu olhei aqui nas nossas redes sociais e nós não temos feedbacks, então a gente vai ter que ir de indicação. E já adianto que eu não tenho indicações pra colocar aqui. Cara, eu tenho uma indicação hoje. Eu não comentei sobre isso no meu relato da semana, porque foi uma coisa bem pontual, foi hoje e tal, e aí acabei esquecendo. Mas eu vou recomendar um anime, que esse anime, eu acho que ele é o meu ponto fraco. Ele é um anime já antigo. Eu vou pesquisar aqui o nome completo dele enquanto eu falo contigo. O nome do anime, ele é um pouco longo. Mas ele tem, digamos assim... ele tem um apelido, digamos. O nome do anime... O apelido dele é Anohana. Mas... O nome completo dele seria Anohimita Hana no Namae Bokutachiwa. Então, assim, é um nome comprido, mas se você colocar Anohana,
já vai conseguir encontrar. Não tem uma versão PTBR dele, não? Cara, a tradução dele seria como a flor que a gente viu aquele dia. Tá. Basicamente é isso, assim. Mas você não vai encontrar por esse nome. Talvez em inglês, The Flower We Saw That Day, provavelmente alguma coisa assim. Talvez até você consiga encontrar, mas pro Brasil, eu acho que ele inclusive nem chegou a ter dublagem. Eu posso estar falando bobagem, mas eu não sei se tem dublagem. Pelo menos eu não assisti dublado porque é um anime antigo, um anime de 2011, sabe? Certo. Então é um anime de 12 anos atrás. E, cara, ele é uma história... Bom, eu vou ler aqui a sinopse do Google, que é a seguinte. Um jovem atormentado pelo espírito de uma velha amiga convoca os outros membros de seu clube de infância para ajudar a realizar o desejo final da garota. Então, basicamente conta sobre a história do Jinta, que num verão ele é meio antissocial e tal, e começa a relatar sobre o grupo deles de infância, né? Eles eram 6 crianças que sempre brincavam junto, tinham um clube secreto e tal. E em um determinado ponto, uma das amigas, né, do grupo morre. Ela falece. E aí meio que o grupo se desmantela e tal, né? As pessoas crescem, etc. E aí essa menina que morreu, ela volta como um espírito. Aparentemente ela volta como um espírito, né? Eu não vou dar spoiler sobre isso. Mas aparentemente ela volta como um espírito e ela começa a conversar com esse Jinta, que ele tá tendo alguns problemas psicológicos ali e tal, ele é afastado, ele é meio isolado e etc. E várias coisas começam a acontecer e o final desse anime, cara, ele é mais do que um soco na cara, sabe? Ele é um chute no saco. Ele dói, cara, ele dói muito, assim, é bem triste. Inclusive, né... Eu escutei a música de abertura e tal, e eu falei, vou assistir o final e tal, pra dar uma relembradinha como é que é. E sempre, todas as vezes, não teve sem exceções, não teve uma vez que eu assisti o final, que tem um vídeo no YouTube que é tipo uns 8 minutos, que tá dando a cena final, e não tem nenhuma vez que eu não consigo chorar, cara. Eu fico, tipo, totalmente lacrimejado, assim, escorrendo lágrima, é muito difícil. Então ele é meu ponto fraco. E aí hoje eu assisti de novo. E aí eu falei, vou assistir ali pra ver como é que é e tal, relembrar. E aí não teve jeito, cara. Eu chorei um monte lá no trabalho, assim, fiquei escondendo a cara pra que ninguém visse eu chorando sem parar. Então fica a recomendação, ele é um anime curto, ele tem 11 episódios só. E se prepare, se você tiver num momento muito sensível da sua vida, talvez não seja legal você assistir, porque que nem eu falei, cara, ele é bem triste mesmo, assim, é de partir o coração, mas de fato é um dos meus animes preferidos aí, 10/10, tanto que faz mais de 12 anos que eu assisti ele e ainda tá na minha lembrança, tá na minha memória. Saquei, não conheço, pra variar, não sou um grande fã, assim, de animes alternativos, né, eu conheço só os maiores clássicos aí que a gente acabou importando pro nosso Brasilzão. Então, não conheço, não tenho o que complementar. E é isso, a gente vai pros recadinhos, então? Bora lá pros recadinhos. Então, se você quiser mandar um feedback pra gente, pra deixar a gente feliz, pra não ter que lembrar de Anohana e chorar, você pode mandar um e-mail no emaildasemana@gmail.com, repetindo, emaildasemana@gmail.com. Caso queira mandar uma mensagem um pouquinho mais pessoal, queira consolar a gente, falar assim, não chora, Xoxin, tá tudo bem, você pode mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin, ou você tem o dele, que é @esbole. Se você não sabe pra qual os dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasters e mandar no nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais-uma-semana. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né? Os insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números, se são mais homens, se são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente, e isso é legal. Isso acaba dando um pouco mais de rosto para as pessoas que estão aqui acompanhando as nossas vidas e acompanhando o que a gente vive semana após semana. E aí também, amigo ouvinte, pedimos para você, ao fim do episódio aqui, escolher, né, um episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios, e mandar para alguma pessoa, né, espalhando a palavra do Mais Uma Semana, aquela famosa piramidada. Então, se essa pessoa acabar gostando do programa, é também muito legal, porque daí ela pode até mandar um feedback para cá, e se a pessoa mandar um feedback para cá, ela acaba pontuando no ranking 2023, mais uma semana de feedbacks, que não tem atualização hoje porque não tem feedback. Tudo que a gente tem no episódio de hoje ainda
é só o nosso tchau, é isso? É o tchau e ouçam Pequenas Luzes, recomendem Pequenas Luzes. Abraço. Tchau, tchau. Então, falou, tchau, tchau. Adeus.